Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ABC do Crochê. Eu sou a Carla e para o passo a passo de hoje, nós vamos fazer esse lindo colete. Ele é bem fácil de fazer, tá? Nós vamos trabalhar só com pontos altos e esse detalhezinho aqui, ó, que olhando assim pode ser que seja um pouquinho difícil, mas não é, tá bom? Então, a peça, a gente vai trabalhar com bastante cálculo, mas não deixa ela difícil, tá? Espero muito que vocês gostem do passo a passo. Se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa o seu like se você já gostou da peça de hoje e deixa um comentário pra gente interagir, tá bom? Vou adorar ter você aqui comigo. Então, eu vou passar as medidas aqui da minha peça para você, lembrando que eu fiz uma peça no tamanho P, tá? Então, ó, na minha gola aqui, eu fiz 10 centímetros, tá? De comprimento, ela tá com 53 centímetros, tá bom? E largura... Vou pegar de uma costurinha a outra... 40 centímetros, tá? Eu tentei explicar da melhor maneira possível, tá bom? Espero que vocês entendam, mas, como eu sempre digo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá bom? Que eu ajudo. Então, eu vou passar a relação de materiais que eu usei para confeccionar essa peça, tá? Lembrando que os fios que eu uso não são os fios do Brasil, tá bom? Eu usei esse fio aqui, ó. Ele é categoria 3 e a agulha recomendada é a 4 milímetros, tá bom? A categoria aqui, gente, significa a espessura do fio, tá? Então, esse fio aqui, deixa eu ver quantos milímetros ele tem de espessura. 2 milímetros, tá bom? Ele não é tão fino, eu não acho ele tão fino não, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que você pode usar o fio molê ou algum fio da Cisne. É, acho que é da Cisne. Da Pinguim, tá bom? Aí, qualquer lã que você esteja em casa, tá? Então, a agulha recomendada é a 4. A minha peça aqui, ela tá pesando 208 gramas, tá? Então, relativamente, eu usei pouco material, tá bom? Então, eu peguei mais essa cor aqui, ó, que tem esses fiapinhos aqui, ó, preto com marrom, bem bonitinho. E usei um pouquinho do fio preto, tá? Então, no total, 208 gramas, tá? Pro tamanho P. Vamos utilizar a agulha número 5 milímetros para fazer a gola e a barra. A agulha número 6 para fazer o restante da peça. Agulha de tapeceiro. A fita métrica. Tesoura. E eu aconselho usar uma calculadora, tá? Celular, porque a gente vai calcular, tá bom? Então, eu sempre uso calculadora nas minhas peças para dividir os pontos para eu saber direitinho, tá? Então, conforme eu falei, a gente vai calcular bastante nessa peça para dividir os pontos, mas não tem nada assim de tão difícil. Mas se por acaso você ficar com alguma dúvida nessa parte dos pontos da divisão, onde a gente vai trabalhar múltiplos de 2 e depois múltiplos de 3, é só deixar nos comentários que eu ajudo, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem e vamos para o passo a passo. Bom, para tirar as medidas que vamos utilizar na peça de hoje, nós vamos usar só a circunferência aqui da nossa cabeça. Essa será a única medida que a gente vai usar para a peça inteira, tá? Então, você vai pegar a fita métrica e vai passar aqui, ó, em volta da sua cabeça. O tamanho que der aqui em centímetros, você vai fazer em correntinhas, ok? Duas coisas importantes aqui nessa parte. Deixa eu guardar a nossa modelo. Quando você tirar a sua medida, você vai fazer a quantidade em correntinhas que sejam múltiplos de 2,
tá? Porém, o número total, que vai dar par automaticamente, quando você fizer o total, você tem que pegar a quantidade de correntinhas e multiplicar por e dividir por 3, desculpa. Por quê? Porque nós vamos iniciar a peça com múltiplo de 2 e após finalizar a parte da gola, o motivo que eu vou usar vai ter que ser múltiplos de 3, tá? Mas vai dar certo, tá bom? Eu vou pegar a peça original aqui para vocês darem uma olhada. Então, aqui é a parte da gola, certo? Vejam que eu trabalhei múltiplos de 2, então, vamos trabalhar essa sequência aqui, ó. 2 pontos altos pego pela frente, 2 pontos altos pego por trás. A minha gola aqui tem um total de 72 pontos, tá? Então, 72 é par. Porém, quando eu divido por 3, dá certinho, dá exato. Então, indiferente do seu número par que você for fazer aqui, você tem que dividir ele depois por 3. Se der exato, ótimo. Se não der, você tem que aumentar ou diminuir, tá? Até dar a conta exata, tá bom? Por quê? Após fazer essa parte, quando a gente for fazer essa aqui, ó, eu preciso que seja múltiplos de 3, tá? É bem simples de fazer, mas se ficar alguma dúvida, você deixa aí no comentário que eu te ajudo, tá bom? Então, lembrando que a minha medida aqui, esses 72 pontos, é de acordo com a minha cabeça, tá? Então, pode ser que a sua dê mais ou menos, tá bom? Então, lembrar que aqui a parte da gola tem que ser múltiplo de 2. E no total que você fizer, quando você dividir, tem que dividir por 3 e dar a conta exata, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar como eu fiz essa parte da gola aqui pra gente dar sequência na peça, tá bom? Estou aqui com a minha amostrinha pra ir mais rápido, tá? Para o vídeo não ficar cansativo, tá bom? Então, quando a peça for pequena, eu vou fazer a peça original aqui pra vocês, mas como a peça é grande, eu vou fazer uma amostrinha aqui pra ficar mais rápido, tá? Mas se por algum motivo ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Que eu respondo. Então, eu fiz aqui as correntinhas, lembrando que tem que ser múltiplo de 2, e dá pra, no total, depois dividir por 3, tá? Você vai fazer as correntinhas, unir com um ponto baixíssimo e depois fazer um ponto alto para cada correntinha de base, tá? Então, essa parte aqui é bem simples, eu já adiantei, tá bom? Então, fez as suas correntinhas, uniu, faz uma carreira de pontos altos. E a parte da gola a gente vai trabalhar com a agulha de número 5 milímetros, tá bom? Então, finalizei aqui a minha primeira carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai trabalhar o detalhezinho dos pontos altos, pego pela frente e por trás. Então, aqui, o primeiro eu já vou iniciar pegando pela frente. Vou inserir a agulha aqui, ó, por trás do ponto, vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto, pego pela frente. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou fazer outro ponto alto, pego pela frente. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, pego por trás. Laçadinha na agulha e outro ponto alto, pego por trás. Essa será a sequência da nossa gola, tá? Então, carreira inteira, vamos trabalhar 2 pontos altos, pego pela frente. E 2 pontos altos, pego por trás. Ok? Fez toda a carreira, vai chegar aqui, vai encerrar com um ponto baixíssimo e vai repetir. Todo ponto alto que foi feito pela frente, você repete, todo ponto alto que foi pego por trás, você repete, tá? Então, você vai seguir nessa sequência até a altura desejada, tá bom? Então, você faz uma altura aí que fica bom no seu pescoço. Chegou na altura desejada, encerra a carreira, corta o fio, porque a gente vai trocar de cor, tá? No meu caso, eu troquei de cor. Se você não quiser, você pode continuar a sua peça inteira de uma cor só, tá bom? Então, vou adiantar aqui a parte da gola e volto pra gente fazer a parte da outra cor aqui, o outro detalhezinho, tá? Então, eu já volto. Fiz aqui a minha parte da gola, já cortei o fio.
Eu coloquei aqui uma cor bem clarinha para ficar mais visível para vocês, tá? Eu ia fazer com um tom de azul marinho, mas eu vi que no vídeo vai ficar muito escuro, então eu resolvi colocar a cor branca. Então, lá, ó, continuo com a agulha número 5. Vou vir aqui e vou trabalhar no meu primeiro ponto. A gente vai trabalhar aqui uma carreirinha de pontos altos, só. Então, você vai vir com a sua cor nova, ou se você for continuar com a mesma cor, não for trocar de cor, então você não precisa cortar o fio, tá? Encerrou a carreira e você dá sequência na sua peça. Então, aqui a gente vai trabalhar uma carreira de pontos altos. Então, essa carreira é bem simples, ok? Então, vou adiantar minha carreira aqui e já volto. Carreira finalizada. Encerrei a carreira aqui com um ponto baixíssimo e agora a gente vai utilizar a agulha de número 6, ok? Eu sempre uso uma agulha mais fininha aqui, ó, pra gola ficar mais apertadinha, tá? Então, aqui na parte de baixo, justamente eu vou usar uma maior aqui, ó, uma agulha mais grossa pra peça ficar mais maleável, tá? Ter um caimento melhor, não ficar pesada nem dura, tá bom? Então, vou vir aqui e vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, faço outro ponto alto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, e agora eu vou usar esse ponto aqui, ó. A gente utilizou 2, então eu vou usar o terceiro aqui, ó. Vou vir aqui. Introduzo a agulha nele. Pego o fio. E estico um pouquinho. Laçadinha na agulha, insiro, pego o fio e dou altura. Laçadinha, insiro, pego o fio e dou altura. Então, a gente vai repetir essa sequência 3 vezes. E tiro tudo de uma vez. Laçadinha na agulha, vamos pular um. Prestar atenção para não se confundir com esse daqui, tá? Porque esse foi o que a gente utilizou, tá? Então, vamos pular um, no próximo a gente vai repetir. Vamos fazer 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma correntinha, e agora a gente volta e utiliza esse. Então, por isso que tem que ser múltiplo de 3, tá? Porque a gente tá utilizando aqui, ó, 3 pontos, ok? Laçadinha na agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto que eu pulei, introduzo a agulha, pego o fio e dou altura. Laçadinha na agulha, insiro, pego o fio, dou altura. Laçadinha, insiro, pego o fio e dei altura. E agora a gente tira tudo de uma vez. E assim a gente vai seguindo. Pulo um, no próximo, um ponto alto, laçadinha na agulha no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha e a gente volta aqui no ponto que a gente pulou. Uma, duas, três. E tira tudo de uma vez. Reparem que eu não tô fazendo correntinha entre um motivo e outro. Vamos pular um ponto, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. A correntinha vem agora, ó, uma correntinha. Laçadinha, vou voltar aqui no ponto que eu pulei. Uma, duas, três. E tiro tudo de uma vez, ok? Então, esse é o detalhe. Vamos seguir fazendo até chegar aqui no último ponto. Vou adiantar minha carreira e já volto pra gente dar sequência. Cheguei aqui no meu último motivo. Você vai procurar aqui, ó, as correntinhas iniciais e vai encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vai virar o trabalho aqui, ó, do avesso pra você, ok? Você vai ver aqui, ó, pra ficar mais fácil pra você, você vira assim pra cima pra ver as correntinhas aqui pra você, ó. Então, o motivo que a gente vai inserir
3 vezes a agulha, vai ser aqui, ó, sempre nesses intervalinhos aqui, ó. E o que eu preciso usar vai estar aqui, ó. Então, eu vou caminhar com a agulha. Reparem que tem 1, 2, 3 argolinhas antes de chegar aqui. Então, nós vamos trabalhar essa e essa. Essa aqui, a primeira não, tá? Então, você vai vir aqui com um ponto baixíssimo. Vou passar o fio aqui pra trás. E a gente vai trabalhar com um ponto baixíssimo até chegar ali na segunda correntinha. Fiz um, tô aqui, ó, na segunda correntinha. Aqui eu já vou fazer um ponto baixo e vou subir uma correntinha que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo e faço outro ponto alto. Então, nós vamos repetir a mesma sequência da carreira anterior, ao contrário agora, tá? Que é para ficar o detalhe caidinho. Uma correntinha, laçadinha na agulha e agora eu vou vir aqui, ó, ok? Então, aqui a gente vai introduzir 3 vezes a agulha. Então, eu volto, insiro, pego o fio, dou altura. Laçadinha, insiro, pego o fio, dou altura. Laçadinha, insiro, pego o fio e dou altura. E agora, a gente tira tudo de uma vez. Laçadinha na agulha. Essa aqui, ó, você não vai contar, porque essa aqui a gente vai voltar e vai introduzir, certo? Ou você pode contar. Então, você vai contar, ó, 1, 2, nessa aqui, ó. Na terceira, a gente vai inserir e vai fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, e agora a gente volta aqui, ó. Nesse espacinho aqui, ó. Ok? Vou introduzir a agulha. 1, 2, 3. E tiro tudo de uma vez. Laçadinha na agulha. Então, ó, virei aqui pra você, vai ter 1, 2. Na terceira, você introduz a agulha. Vamos fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, agora a gente vem aqui, faz 1, 2, 3 e tira tudo de uma vez, ok? Então, vai ficando assim. Vamos fazer essa repetição até chegar aqui. Chegou no último ponto, você vai encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, cortar o fio, porque a gente vai voltar para a cor inicial, tá? Então, mais uma vez, laçadinha na agulha, vamos pular, ó, 1, 2, no terceiro aqui, ó, na terceira correntinha, 1, no próximo, outro ponto alto, uma correntinha, volto aqui nesse espacinho e faço 1, 2, 3 e tiro tudo de uma vez, ok? Então, vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, vou encerrar a carreira, cortar o fio e volto com vocês. Terminei a minha segunda carreira. Já cortei o fio, escondi a pontinha, agora já voltei para a cor inicial. Então, essa carreira também é bem rapidinha de fazer, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto. Então, você vai olhar aqui, ó, para cada correntinha, você vai fazer um ponto alto, ok? Para cada correntinha aqui, ó, pode até virar um pouquinho aqui para você, para cima, ó, para você identificar, tá? Às vezes você pode deixar a peça assim e pular alguma correntinha, mas vira assim, ó, para cada correntinha aqui, um ponto alto, ok? Então, essa carreira aqui, ó, vou só introduzir a agulha aqui, vou fazer um ponto alto, ficou muito feio, vou refazer. Pronto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha aqui de base, ok? Então, vou adiantar a carreira aqui e já volto. Terminei minha carreira de pontos altos. Então, o que que a gente vai fazer agora? Quando você chegar nessa carreira, finalizou, então, eu não vou cortar o fio. O que que a gente vai ter que trabalhar aqui? A gente vai contar quantos pontos deram. Então, você vai pegar a sua carreira, contar, anota quantos pontos deu.
e vai dividir por 4, tá? Então, vamos lá. Aqui na minha amostrinha, eu tenho um total de 58 pontos. Dividido por 4 vai dar número quebrado, tá? Então, se acontecer isso na sua, não tem problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar 15 pontos na frente, 15 pontos atrás e 14 para cada lado, tá? Então, assim, eu chego aos 58. Se por acaso o seu não der para colocar dois aqui, sobrar só um, então você deixa na frente, porque na frente a gente precisa de mais pontos, tá? Do que nas costas, ok? Então, digamos que aqui eu colocaria 16 e aqui 15, tá? Não tem problema, tá bom? Então, na minha peça original, eu fiquei num total de 96 pontos, tá? Então, deu para dividir certinho. Então, 96 dividido por 4, eu fiquei com, ó, 96 dividido por 4 é igual a 24. Então, eu coloquei 24 pontos para cada lado, tá? Deu certinho, tá? Então, mas aqui na minha amostrinha deu quebrado, então não tem problema, tá bom? Então, chegou aqui, conta quantos pontos você tem e divide por 4, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o marcador. Então, como eu falei, eu vou deixar essa parte aqui, ó. Você vai contar. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Já passei, era só 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vou vir aqui, vou colocar um marcador, certo? Então, aqui, ó. Aqui será a parte das costas, tá? Agora, eu vou contar 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, aqui é a parte do braço. Agora, eu vou contar 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Outro marcador, ok? Então, vamos ver se sobrou certinho. Tô aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ó, certinho, tá? Então, nossa peça tá marcada, ó. Aqui, a parte dos braços, frente e costa, ok? Depois que você fizer essa parte, o que a gente vai fazer? Aqui, se você quiser a parte da frente bem curtinha, não precisa alterar nada, tá? Só seguir a sequência aqui que a gente vai fazer agora em diante. Mas eu achei que ficou muito curtinho. Vou mostrar aqui na boneca. A divisão que a gente fez aqui, ó, essa parte é a que vai vir aqui, ó. Então, a gente trabalhou a gola até aqui mais ou menos, ó. Certo? Vou pegar a agulha aqui. Você não tiver problema, eu fiz a amostrinha aqui, a minha peça inicial, e eu achei que ficou muito estreitinho aqui na frente, ó, do seio. Mas como ele é uma sobrepeça, a terceira peça, a segunda peça, então, se você gostar de uma peça mais curtinha aqui na frente, ó, não tem problema, você pode usar essa medida normal, tá? Dividiu por 4, a gente vai trabalhar frente e costa só. Mas, se você for que nem eu e quiser cobrir mais um pouquinho aqui, ó, na parte lateral do seio, o que que você vai fazer? A divisão tá aqui, correto? Então, o que que eu fiz? Eu aumentei 3 pontos para cada lado, tá? Então, se na minha frente aqui, ó, eu tenho 15, eu vou colocar 3 aqui e 3 aqui, ok? Então, ao invés de 15, eu vou ter 21 pontos. Então, você faz essa conta, aumenta 3 pontos de cada lado aqui, na frente, e 6 pontos aqui. Então, você tira o marcador
conta aqui, ó, 1, 2, 3, coloca aqui. Vem aqui do outro lado, 1, 2, 3 e coloca aqui, ok? Ou conta tudo de novo. Então, se você for aumentar 3 pontos, como eu já vou aproveitar o fio que tá aqui, ó, eu não vou cortar. Então, não tem como eu contar 3 pontos pra trás, certo? Então, se ficar um pouquinho difícil essa divisão aqui, é só me perguntar ou volta um pouquinho o vídeo, tá? Então, você dividiu aqui em 4, aí você pode trabalhar sua peça normal. Porém, como eu falei, ela vai ficar um pouquinho curta, reta aqui assim na parte do seio da frente. Então, eu quero que ela cobre um pouquinho mais. Então, eu aumentei 6 pontos, tá? Então, se eu tenho 15 aqui na minha, eu vou ter 21, tá bom? Então, ao invés de 15, eu vou aumentar mais 6 pontos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. E agora, a gente vai contar 21 na parte das costas, ok? Então, vai ficar 21 pontos pra frente, 21 pontos pra trás, tá? Então, eu vou tirar minha marcação aqui, vou marcar de novo e já volto. Então, fiz a minha divisão aqui, eu fiquei com 21 pontos na parte da frente, 21 pontos nas costas e 8 para cada lateral aqui, onde vai ser o braço, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida aí, quanto a divisão, só voltar o vídeo um pouquinho ou deixar nos comentários, tá bom? Então, eu vou começar aqui pela parte das costas, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Tô aqui, vou subir 2 correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto, laçadinha na agulha, venho no próximo e vou trabalhar um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laçadinha na agulha, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, essa carreira a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vamos fazer um ponto sozinho e 2 juntos. Ok? Um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, 2 juntos, ok? Então, por toda a carreira, aqui, ó, até chegar aqui no marcador, tá? Então, cheguei aqui no meu último ponto, eu paro e volto pra gente dar sequência. Então, a gente vai trabalhar partes separadas e depois a gente une, tá? Então, como eu falei, eu vou trabalhar primeiro a parte das costas. Então, vou seguir fazendo um ponto alto e um aumento até chegar no meu marcador e já volto. Cheguei aqui no meu marcador e agora a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem. Qual ponto? Só o ponto alto. Então, ó, como a gente trabalhou aumentando, ela fica um pouco franzidinha, é normal, tá? A frente vai ficar com mais. Então, aqui, ó, vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, vou virar o trabalho. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei lá no final, encerro com um ponto alto, subo 2 correntinhas, viro o trabalho e volto, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E você vai trabalhar quantas carreiras? No meu caso aqui, eu trabalhei pro tamanho P, tá? Eu fiz 23 carreiras, tá bom? Então, você vai se basear aí na altura que você vai querer a sua peça. Lembrando que tem 10 centímetros aqui, ó, na parte da barra. Vou mostrar a peça original. Desse detalhe aqui, ó, que é a mesma repetição que a gente trabalhou aqui na gola, daqui até aqui são 10 centímetros, tá? Então, eu vou medir a minha peça aqui pra mostrar com quantos centímetros ela ficou de comprimento. Lembrando que eu fiz 23 carreiras, tá? Ó, 27 centímetros de comprimento, mais os 10 aqui, no total 37 centímetros, tá? Então, eu achei que ficou um tamanho legal. Então, você vai fazendo as carreiras retas de pontos altos. Não pode esquecer que a gente vai fazer aqui, ó, mais 10 centímetros, tá bom? Então, essa parte aqui, carreiras de vai e vem, um ponto alto para cada ponto de base.
Quando chegar no tamanho, na altura aqui desejada, o seu comprimento, o que que você vai fazer? Cortar o fio e a gente vai trabalhar aqui a parte da frente, tá? Então, eu vou adiantar aqui o comprimento da minha peça e volto pra gente dar sequência aqui na parte da frente, tá bom? É uma peça bem rapidinha de fazer, tá, gente? Só alguns detalhezinhos que tem que prestar atenção, que é aqui na contagem, aqui na divisão dos pontos. E aqui no início, onde eu falei que a gente vai trabalhar com par, mas que essa quantidade de par aqui, ela tem que dar para dividir por 3, que será esse motivo aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, como eu falei, só deixar nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? Ou voltar um pouquinho o vídeo que dá para entender, tá? Vou fazer minhas carreiras retas aqui e já volto pra gente dar continuidade aqui na parte da frente. Finalizei as minhas carreiras aqui na parte da frente, então, como eu falei, você vai fazer a quantidade de carreiras que você acha necessário para o seu comprimento, lembrando que a gente vai ter mais 10 centímetros ainda para fazer aqui na parte da barra, tá? Então, fiz aqui umas carreirinhas e agora a gente vai para a parte da frente. Aqui, acabei de fazer as costas. Então, fio aqui já tá na agulha. Vou inserir a agulha aqui, ó, no meu primeiro marcador. E vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, vou voltar e vou fazer outro. Então, na parte das costas, a primeira carreira a gente trabalhou um ponto alto, um aumento. Na parte da frente, a gente vai trabalhar um aumento para cada ponto de base. Por isso que eu falei que ia ficar mais franzidinho que aqui, ó, a parte das costas, tá? E automaticamente vai ficar mais largo, porque a gente vai fazer um aumento para cada. Então, você vai trabalhar 2 pontos altos para cada ponto de base. Dessa forma, tá? Então, você vai fazer um aumento para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, no outro marcador. Chegou aqui, sobe 2 correntinhas, ou 3, se você preferir, e a gente vai trabalhar a mesma sequência aqui, carreiras retas, idas e voltas, tá? Um ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Aqui eu já posso tirar os meus marcadores, porque a gente já deixou aqui, ó, a parte do braço. Aqui eu vou tirar só quando eu chegar aqui. Então, vai trabalhar essa carreira aqui, ó, um aumento para cada ponto de base até chegar aqui. Chegou aqui, sobe as correntinhas, volta fazendo um ponto alto para cada ponto de base e vai seguir fazer a mesma quantidade de carreiras que você fez na parte de trás, tá? Quando você chegar na mesma aqui, ó, mesma quantidade de carreiras que você fez, você vai cortar o fio, porque a gente vai voltar para essa segunda cor aqui, se você estiver fazendo igual o meu, tá bom? Porque nós vamos trabalhar esse detalhezinho aqui, tá? Então, a sequência, eu vou fazer a minha parte aqui até chegar aqui embaixo e volto para mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar, tá bom? Essa parte aqui e depois fazer a barra, tá? Então, vou adiantar minha peça aqui e já volto. Finalizei a minha parte da frente, então, eu fiz a mesma quantidade de carreiras que a parte de trás. E agora, a gente vai fazer esse detalhezinho. Então, como que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui na parte de trás, já troquei a cor do fio. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou inserir a agulha e vou fazer um ponto alto aqui. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse outro primeiro ponto aqui, ó, da carreira do outro lado e vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, vou voltar aqui, ó, nesse ponto aqui, na frente desse, e vou fazer aquele detalhe. Vou entrar aqui 3 vezes pegando o fio. Então, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, introduzo, peguei o fio de altura, laçadinha, introduzo, pego o fio da altura, laçadinha, introduzo, pego o fio da altura, 3 vezes. Laçadinha na agulha, vou pular um ponto no próximo,
um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volta aqui, ó, nesse ponto que eu pulei e repito a sequência. 1, 2, 3 vezes, ok? Então, automaticamente, eu já uni uma parte na outra. Laçadinha na agulha por um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Opa. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no ponto que eu pulei e faço o detalhe aqui 3 vezes e tiro tudo de uma vez, ok? Então, vamos fazer essa sequência por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui. Eu vou fazer até chegar aqui e volto. Opa! Eu vou fazer até chegar aqui e volto pra mostrar pra vocês, tá? Cheguei aqui, então, eu fiz o meu último motivo aqui e me sobrou um ponto. Então, o que que eu vou fazer? Laçadinha na agulha. Já vou vir aqui, ó, pra essa parte. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, e agora eu vou voltar nesse aqui, ó, que eu deixei, e vou fazer o meu motivo. 1, 2, 3. E assim a gente faz. Então, reparem que aqui foi diferente do que esse aqui, ok? Dá pra fazer do mesmo jeito, tá? E agora, eu vou seguir fazendo até chegar aqui, ok? Então, como a gente já fez essa parte aqui, ó, você vai seguir fazendo a mesma repetição, chegou aqui, vai encerrar com um ponto baixíssimo, vai virar o trabalho e a gente vai trabalhar do avesso, lembrem? Então, vai fazer uma carreirinha do avesso, chegou aqui, arremata o fio e a gente vai voltar para a mesma cor para fazer a barra, tá? Então, essa carreira aqui, essas duas, é a mesma repetição que essa daqui, tá bom? Então, eu vou adiantar as minhas duas, finalizar a primeira carreira e fazer a próxima e volto pra gente fazer a barra, tá? Finalizei as minhas duas carreiras. E agora, a gente vai trabalhar a parte final, que é a barra. Então, já troquei de agulha de novo, agora eu tô com a agulha, voltei com a agulha de 5 milímetros. E a gente vai fazer agora o mesmo detalhe aqui da golinha. Então, aqui, nós vamos iniciar com uma carreira de ponto alto. Eu vou deixar aqui, ó, o primeiro ponto aqui bem aqui. E a mesma sequência que a gente fez aqui, ó. Você vai pôr aqui pra você virar e vai ver as correntinhas. Então, para cada correntinha aqui, ó, será um ponto alto, ok? Então, para cada correntinha de base, um ponto alto. Vamos fazer por toda a volta um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu vou adiantar aqui a minha carreira e volto para dar sequência para mostrar para você, tá bom? Fiz aqui toda a minha carreirinha de pontos altos e agora a gente vai trabalhar a mesma sequência que aqui, ó, na gola. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, pego pela frente, laçadinha na agulha, venho no próximo, faço outro ponto alto, pego pela frente, laçadinha na agulha, e agora eu vou fazer 2 pontos altos, pego por trás. Mesma sequência da gola, tá? Então, 2 pontos altos, pego pela frente e 2 pontos altos, pego por trás. Ok? Aí, quanto o comprimento da barra, é de acordo também com a sua preferência, tá? Então, conforme eu falei, daqui, ó, dessa carreira até o final da barra, eu fiz 10 centímetros, tá bom?
Então, aqui a barra será assim, 2 pontos altos pego pela frente, 2 pontos altos pego por trás. Comprimento desejado. Após finalizar a sua barra, o que que você vai fazer? A gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, na lateral. É opcional também, se você provar e achar que tá bom, se você gostar da abertura total aqui, você não precisa costurar, tá? Mas eu achei que ficou muito abertão, então eu costurei, eu achei que ficou melhor costurado, tá bom? Então, você vai virar a sua peça do avesso, vai pegar um pedacinho de fio, a agulha de tapeceiro, ó, e vai passando aqui, ó, no meio do ponto aqui desse lado e desse. Passou aqui, aí vem desse lado, pega desse lado e vai fazendo assim, ok, ó? Então, aqui é a parte final da nossa peça. Fez a barra, depois só costurar a lateral. Então, eu vou mostrar na peça original quantas carreirinhas eu costurei aqui, tá? Então, aqui, ó, tô com a peça original, a parte da barra e a minha costura, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Então, ó, vim aqui e costurei 7 carreiras, ó. Tá até aqui pra eu esconder os fios ainda, ó. Ok? Essa é a abertura aqui, ó, da lateral. Então, conforme eu falei, se você achar que não precisa, que vai ficar bom, não precisa costurar, mas eu acho que fica melhor costurando, tá? Então, eu fiz aqui no total de 7 carreiras, eu costurei, uni, tá bom? Você pode fazer mais ou menos, tá? E essa aqui é a minha parte da frente. Fica mais fofinha aqui, ó. Aqui embaixo o detalhe também fica bem bonito, eu gostei bastante. Esse fio aqui que eu tô usando, ele tem uns fiapinhos aqui, ó, que é bem legalzinho, dá um contrastezinho, é na cor preta e marrom, fica bem legal. Então, essa foi a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, só deixar nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir a videoaula até aqui, não a peça, né? A videoaula até aqui. Deixa o seu like se você gostou da videoaula, deixa um comentário aí, vamos interagir para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos e divulgar para mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!